A graça e paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Bendito seja o nome do nosso Deus, né? Vamos começar a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. E nós vamos continuar a lição 9 da semana passada que nós não terminamos, né? O perigo da língua sem controle. Tiago, né? A lição 3. Né? O livro capítulo 3 de Tiago e a nossa lição 9 na página 43. E nós, Gil está ali se preparando, apesar que ela está resfriada, mas ela vai participar da escola dominical. Ela está tomando um remédio, né? Quero desejar um dia de paz, um dia de felicidade, um dia na presença de Deus para todos meus irmãos em Cristo Jesus. E a todos que vão assistir essa live, né? Porque Deus está na frente de tudo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração inicial para nós começarmos a escola bíblica dominical nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos de estar aqui nesta manhã para te louvar, para te adorar, para dizer que tu és grande, que tu és o nosso Deus, que o Senhor é o Criador do céu, da terra, do universo, do mar, da natureza, o Criador do homem. Tu és dono de tudo, Deus. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus por excelência. Tu és digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Toda adoração seja dada a Ti, ó Deus. Somente a Ti, somente a Ti. Bendito seja o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui, sentado nesta cadeira, para fazer a escola bíblica dominical, por este ar que respiro, pela vida dos meus familiares, pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, pela vida da Tua igreja na terra. Muito obrigado, Senhor, te agradeço. Apesar dos pesares que estão acontecendo, mas grande é o nosso Deus. Tu és poderoso, Tu és tremendo. Tu és Deus eterno, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tu és o nosso Deus. Toma a nossa direção nesta manhã, Senhor. Toma a nossa frente. Faz o Teu querer, a Tua vontade. Coloca a Tua palavra na minha boca, na boca da Tua filha, a Tua serva ungida, a pastora Gilsônia. Coloca a Tua palavra na boca dos Teus filhos para profetizar o bem, para profetizar o melhor para o povo, para o seu próximo. Pois nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar um hino, né, do nosso cantor cristão. Você que está em casa, pegue seu cantor cristão no hino de número 60. Você conhece esse hino, né? Você conhece esse hino de número 60. Abra a sua boca, louve a Deus, agradeça a Deus, né? Por esta manhã, por você estar acordado, assistindo essa live, por você estar respirando esse ar de graça que nós recebemos de Deus. Maravilhoso. Amém? Coroai, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Vamos glorificar o nosso Deus com o nosso louvor, com a nossa boca, com a nossa língua. Profetizar coisas boas. Amém? Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória
glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. Ó Deus de paz, ó Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ó Rei divino honrai, ó Rei divino honrai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmo. Salmo de número 19. Salmo de número 19. Abra aí a sua Bíblia no livro do Salmo de número 19 e o versículo 14. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. 19 e o verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Esse é o texto devocional da nossa lição 9, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável, né? Seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, o que é que o salmista, né? O salmista Davi, que esse salmo é de Davi. O que é que o salmista Davi está dizendo para nós nesta manhã? Né? Que as palavras que saem da nossa boca, né? Sai dos nossos lábios, a nossa língua, profetizando essa palavra de Deus. Isso foi uma oração, né, de Davi, né? Uma excelência da criação, né, das palavras de Deus ao mestre e canto de Davi. Esse músico, né? Ele que fez essa linda música, né? Melodia. Então ele está dizendo, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradável na tua presença, né? Agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então ele quer dizer o quê? Que as nossas palavras que nós profetizamos venham agradar a Deus, né? Venha fazer o bem a Deus e às pessoas a quem nós vamos profetizar e desejar o bem para as pessoas, né? Fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, que alegra o coração de Deus, que Ele é nosso Redentor, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o meu Salvador, o seu Salvador. Que as palavras que saem da nossa boca venham agradar ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vou passar a introdução, em seguida vou passar para a pastora dar um iniciozinho no segundo ponto, onde nós vamos começar, né? Chegamos até o final do primeiro ponto e vamos continuar. O segundo ponto é o falar, evidência a maturidade do cristão, né? O falar, a evidência a maturidade do cristão. Aí eu quero
falar sobre um pouco essa introdução dessa lição 9. Diz assim: certamente o falar é um tema importante para Tiago, uma vez que ele faz menção ao assunto em todos os capítulos do livro de Tiago, né, irmãos? Enfatizando que a verdadeira religião se manifesta também no falar, né? O pecado no falar é extremamente fácil de praticar, né? Pois não necessita de uma condição externa. Por exemplo, uma arma para roubar, uma outra pessoa interessada para adulterar. É fácil também porque nossa língua está intimamente relacionada com a nossa mente. Nós pensamos com palavras. Então, a pessoa para pecar é muito fácil, né? A pessoa, às vezes, irmãos, que diz que serve a Deus, que está indo à igreja com a Bíblia, né? Profetizando que é um cristão, e muitas vezes ele segue o caminho do coração dele e peca facilmente. Imagine as pessoas que não têm Deus na vida, que fica com a boca cheia de palavrões, né? Que profetiza as coisas terríveis, que fala o que sai do coração, fala o que vem pela mente, fala o que quiser porque não teme a Deus. Então é fácil demais para pecar. Mas as pessoas que temem a Deus, as pessoas que servem a Deus, que nasceram de novo, que têm um compromisso com Deus, ele tem que vigiar a sua língua, né? Para poder falar aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, o que está no capítulo 14, no versículo 14 de Salmo 19 e outros versículos que tem na Bíblia, né? Quando o salmista Davi diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tudo que saia da nossa boca sejam agradável ao nosso Deus. Então isso, irmãos, é vigiar, né? Isso é vigiar nossa língua, nossas palavras, para falar coisas que agradem a Deus, para profetizar coisas que agradem o nosso próximo. Que nós não venhamos falar e pensar das formas que quando nós não conhecemos a Deus falava, agia. Mas agora você, eu, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E temos que ter palavras diferentes, palavras que agradem o coração de Deus, palavras que você conquiste o seu próximo, que as pessoas vejam que você é verdadeiramente um verdadeiro cristão, um servo de Deus, que não se contamina com as coisas que o mundo está aí ensinando. Não é verdade? Então nós, como cristãos, temos que realmente demonstrar um verdadeiro amor, um verdadeiro nascimento na pessoa bendita do nosso Deus e alegrar o coração do nosso Deus. Isso é o papel de um verdadeiro cristão. Então Tiago, ele está nos ensinando como devemos louvar e adorar e agradar o coração de Deus. Amém? Ao escrever sobre o controle da língua, Tiago nos exorta para a necessidade da transformação do nosso coração e da nossa mente. Vejamos em Mateus 15, né? Mateus 15, você abre a sua Bíblia em Mateus 15, vamos ler esses versículos, que é importante a gente ler, porque nós estamos estudando a Bíblia. E o cristão, ele tem que meditar na palavra de Deus, né? Você tem que aprender da palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia para aprender coisas boas e agradáveis a Deus. E vai fazer você ter uma nova educação, né? Uma nova disciplina na pessoa de Jesus.
e vai se tornar você fácil obedecer a Deus. Então veja, Mateus 15, 17 a 20, o que é que diz? Mateus 15, 17 a 20. Olha o que diz. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Não é, irmãos? O comer sem lavar as mãos não contamina. Com certeza a nossa higiene é muito boa, a gente lavar as mãos para comer, para pegar em algumas frutas, mas nem todas as vezes nós temos tempo, né, e oportunidade de lavar as mãos para comer algumas coisas. Por exemplo, a gente está na rua, né? Você se agrada de uma alimentação, de uma fruta, de alguma coisa, você lá pega e come sem lavar as mãos. Isso não vai contaminar você. Mas o que sai da nossa boca, né? O que sai da nossa boca, o pensar, o que vem do coração, isso sem vigiar, né? Isso contamina. É o que Mateus está dizendo aqui, né? No verso 17, 18 a 20, né? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado num lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é que contamina o homem, porque do coração, né? E é isso que contamina, porque do coração procede maus desígnios. Aí o homem pratica homicídios, o adultério, blasfêmia, tudo que não agrada a Deus, né? O homem que não tem temor a Deus, um homem que está vivendo a vida longe de Deus, o que ele falar, ele acha que está certo. Isso é que contamina a nossa vida, né? E Mateus está falando aqui da nossa vida espiritual, né? Espiritual, né? Então a gente tem que vigiar, a gente tem que ter cuidado para que não viemos, né, entristecer o Espírito Santo de Deus e entristecer o nosso Deus. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, Ele fez um sacrifício muito grande por nossas vidas, pela tua vida e pela minha vida. Ele saiu da sua majestade, do seu trono, do céu, né? Do seu trono sagrado. Ele saiu e se deu por mim e por você. Ele se ofereceu a morrer por você, para te dar uma vida nova, para te fazer feliz, para te dar salvação. Então ele foi humilhado, né? Ele foi cuspido. Imagine alguém cuspir no seu rosto e blasfemar contra você, né? E lhe humilhar. Isso é terrível, isso é horrível. Jesus passou por essa situação. E várias pessoas cuspiram nele, chutaram ele, machucaram ele. Ele foi torturado, irmão, para me salvar e para te salvar. Então nós, como cristãos, nós devemos vigiar a nossa vida e dar o melhor, porque não temos como pagar o nosso Deus o que ele fez por nós. Não tem preço. O único preço é a gente dar um bom testemunho e fazer como o salmista Davi, né? Agradar o coração de Deus, né? Fazer Deus feliz conosco, né? Deus ficar satisfeito pelo que a gente está fazendo para com Ele. Alegrar o coração de Deus. Isso é o preço que nós devemos pagar. É agradar a Deus, né? É fazer a obra do Senhor. É profetizar a palavra de Deus, né? É pregar o evangelho da salvação. É fazer o nosso compromisso que nós fizemos com Deus e com a igreja. Isso vai alegrar o coração de Deus. Isso é a forma de nós pagar o que Jesus fez por nós. Porque o preço foi caro, né? Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi cuspido. Tudo isso para nos salvar, para te salvar e para me salvar. A fala é um dom de Deus,
um dom de comunicar louvor, admiração, a majestade de Deus, que pode também se tornar uma ferramenta de orgulho, ódio, blasfemas e engano diabólicos. Várias vezes escorregamos de um para o outro. Então, o falar, como diz aqui, né, o escritor, é um dom de Deus. A nossa língua, nós podemos profetizar o bom, o bem, e podemos profetizar o mal. Nós vamos ver, a maldição. né? Nós vamos ver lá na frente na nossa lição. Entendeu? Então a gente tem que valorizar o bem. A gente tem que valorizar aquilo que Deus nos ensinou. Nós temos que valorizar o melhor, porque se você profetizar o bem para o seu próximo, com certeza você vai receber o bem. Mas se você profetizar o mal, você vai receber o mal. Se você fizer o bom, você vai receber bom. Então, como cristão verdadeiro, como você confessa a sua fé diante de um Deus verdadeiro, você tem que fazer o bem. Você tem que profetizar o bem. Eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que profetizar o bem para receber o bem do nosso Deus. Para testemunhar o verdadeiro nascimento na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para o ponto 2, e eu quero dar a oportunidade à nossa pastora, né? Apesar que ela está doente, ore por ela está gripada, mas está medicada, está muito bem, está melhorando, né? Ela está melhorando muito bem, graças a Deus, está se recuperando muito bem, Deus está fortificando a vida dela fisicamente, e ela vai falar, na live ela pode participar, né? Ela vai falar e Deus com certeza vai honrar, né? E vai dar a palavra na boca dela para ela profetizar nessa manhã para nós. Amém? Deus abençoe. A palavra está com a pastora agora. Depois ela passa para mim. Vou pegar água. Vou pegar uma aguinha para beber ali, irmão. Viu? Graça e paz a todos, né? Nós vamos dar continuidade sobre o tema. O tema é sobre falar, e nós temos que saber que temos perigo quando falamos. É muito difícil a linguagem falada. Por quê? Porque quando nós falamos aquilo que não devemos, nós com certeza nós vamos ter consequências futuras. Agora a gente pode colher essa consequência e no futuro também. Então, quando a palavra diz, o falar evidencia maturidade cristã. Nessa palavra, eu quero lembrar aos amados irmãos, é que quando os discípulos estavam vivendo o momento mais difícil da vida deles, em que Jesus foi levado para ser crucificado, Pedro se reuniu com as outras pessoas. E as outras pessoas começaram a perceber em Pedro duas coisas importantes: as vestes de Pedro, o semblante de Pedro e a linguagem de Pedro. A linguagem de Pedro era a mesma linguagem de Jesus. Ele falava igual a Jesus. A palavra nos diz que a gente tem que ser parecido com Jesus. Nós temos que parecer com Ele, querendo ou não. Então, quando nós nos convertemos, nós entramos no processo de crescimento, de ter uma maturidade espiritual. Nessa maturidade espiritual, nós vamos falar segundo a palavra. Nós não vamos falar segundo aquilo que a gente já vivia no mundo e as coisas do mundo, não. Nós vamos falar segundo o que a palavra nos ensina. Então, quando as pessoas se aproximavam de Pedro, diziam assim: eu conheço você. Pelo seu jeito de ser, já sei que você é um deles. Ele disse que não era. Depois, pela sua fala, né? Pelas suas expressões, eu também reconheço que você é um deles. E Pedro estava ali simplesmente negando. Então, nós sabemos que quando nós chegamos para Jesus, o nosso processo, que nós chamamos de classe de novos convertidos, nós vamos aprender que nós somos um bebê, e ali como um bebê nós vamos ter um crescimento. Nesse crescimento nós vamos ter os estudos,
E os estudos vão nos ensinar até chegar numa maturidade espiritual, em que nós vamos ter condições de responder pelos nossos atos, nós vamos ter condições de responder pelo que falamos e vamos ter condições de testemunhar de Cristo as pessoas que chegarem até nós. Então tem esse processo todinho. Aí eu digo a você, no meu tempo não tinha esses estudos, não tinha essa preparação, não tinha nada disso. Era, aceitou Jesus, tome ali uma função para você fazer na igreja. Então eu já ganhei uma função e foi ser professora das crianças. No máximo 15 dias quando eu cheguei já tinha que ter a linguagem de cristão, já tinha que ter preparação na Bíblia, já tinha porque meu pai ensinou, né? Então automaticamente todo esse processo que a gente passa para mostrar que nós somos geração de Deus. Você é geração de Deus, eu sou geração de Deus e o Diácono Adevaldo também é geração de Deus. Então nós fomos gerados segundo Deus, né? Segundo Tiago está ensinando, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz que nós somos geração de Deus. E se nós somos essa geração, nós sabemos que filho traz as marcas. Que marcas são essas? É que a gente chama genética, né? A genética. Então, naturalmente, um filho natural vai trazer a genética dos pais. Muitas vezes a gente olha para nossos filhos e encontramos nele alguma coisa parecida conosco. Então a mesma coisa vai ser Deus. Deus vai olhar para nós e vai ver em nós algo que é semelhança dele, propriamente de Deus. Porque nós herdamos dele essa genética para sermos parecidos com ele. Primeiro, temos que falar a verdade. Não podemos andar junto com a mentira. Não podemos ser conivente com o pecado. Então nós somos tudo isso e muito mais para sermos diferentes naquilo que a palavra está dizendo. Então se os filhos vêm à terra e traz as genéticas dos seus pais, a mesma coisa somos nós, como os filhos de Deus, que crescemos espiritualmente lendo as suas santas escrituras, lendo a sua palavra. Então nós temos que ter essa semelhança na nossa linguagem, né? No nosso testemunhar. Eu já disse, já passei por pessoas e as pessoas deram a paz do Senhor, depois veio me dizer, você tem um brilho, que eu não sei que brilho é esse, de onde vem tanto brilho. O brilho de Cristo em minha vida. Então a gente tem que ter esse testemunho forte para que as pessoas possam ver que realmente nós somos de Deus. Então nós temos que trazer em nós um caráter. Olha, lembre-se que nós cristãos temos uma coisa muito séria chamada sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. Passou disso, a Bíblia diz que é procedência maligna. Então o crente não anda no meio da mentira. Não anda mentindo. Se prometeu, vai cumprir. Não vai deixar sem fazer. Ah, eu esqueci. Quando lembrar, a partir do momento que lembrar, vá lá e resolva. Pague a sua conta. Resolva o seu problema entre irmãos. Mas vá e resolva. Não deixe nenhuma pendência. Então, nós vamos trazer as marcas de Cristo e também nós vamos ter o caráter. Lembrando que, é como eu disse, ninguém pense que o processo de Deus na nossa vida demora, não. O processo de Deus de mudança é instantâneo, a gente tem que mudar automaticamente. É instantâneo. Não é esperar dar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, para dizer assim, eu sou novo convertido. Com 5 anos ou 6 anos, sou novo convertido. Ainda tenho muita coisa, não, irmão. Quando a gente aceita Jesus, o nosso pensamento, né, a metanoia, muda. O nosso pensamento muda, a gente começa a pensar diferente. A gente tem prazer na palavra de Deus. Então, tudo isso começa a partir do momento que nós nos convertemos, né? Nós aceitamos Jesus. E qual é o alvo? O alvo é Deus. Deus quer que sejamos perfeitos.
Deus quer que sejamos perfeitos e manifeste também o seu caráter em nossas vidas. Aí é Romanos 8:29. Ele fala sobre justamente sermos perfeitos e mantermos o caráter de Deus. Né? O caráter de Deus a gente sabe que é imutável. Deus não muda. Deus continua sempre o mesmo na sua essência. E a gente não precisa viver feito camaleão. O camaleão, quando ele chega num lugar que é tudo verdinho, ele fica verdinho. Quando ele chega em determinado lugar amarelinho, amarelinho. Marronzinho, ele fica marronzinho. Ele vai mudando de acordo com o ambiente que ele está. Mas nós não podemos mudar de acordo com o ambiente que nós estamos. A nossa linguagem tem que ser de cristão. O nosso testemunho é de cristão. Ah, mas aqui eu estou numa festa e alguém disse que beber um pouquinho não vai fazer mal, não. Irmão, lê o que a Bíblia diz, né? Veja o que a Bíblia diz. Ah, se eu for dançar um pouquinho, não vai fazer mal, não. E o escândalo? Ai, de quem vem o escândalo? Por onde vem o escândalo? Então a pessoa diz um pouquinho, nesse pouquinho você quase que chega também no céu. Quase. Não chegou por quê? Porque não vigiou. Acreditou apenas no que as pessoas estavam dizendo e não foi viver realmente o que a palavra de Deus nos ensina. Então, os pecados cometidos pelo falar é mais difíceis de abandonar. Eu me lembro de uma amiga minha que ela disse que a mãe dela aceitou Jesus. E a mãe dela gostava muito de chamar palavrão. E no nosso tempo, não sei, no tempo dos irmãos, tinha uma história de chamar 600 mil diabos. 600 mil diabos. Imagina, irmão, se um só faz o que faz, imagina se chamar 600 mil. E meu pai sempre corrigia minha mãe e dizia assim: Terezinha, tenha calma, não chame nenhum desse não. Se um só vem dando trabalho, imagine 600 mil. Mas, voltando à nossa amiga, aí a mãe dela aceitou Jesus e ela disse: eu vou ficar de olho em mãe, porque mãe gosta muito de chamar palavrão, e eu vou ver. Aí a mãe dela foi, bateu a mão, não sei o que foi que aconteceu, e a mãe dela: eita, 300 mil. Aí quando ela chamou 300 mil, aí ela disse que foi, oh, mãe, a senhora não sabe que não pode chamar? Ela disse: minha filha, eu já fiz muito, eu já diminuí 300, o que é que você quer mais? Será 600 mil? Eu chamei 300 mil. Então, irmão, a consciência, essa mudança de pensamento, quem faz é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender que chamando essas coisas não vai ajudar. Se levar uma topada e chamar alguma coisa, não vai ajudar. É melhor dar glória a Deus, aleluia, e resolver o problema. Fazer feito Paulo, né, quando diz: todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha Então, aí, tá vendo? o vício de linguagem, irmão, vamos dizer, a pessoa tem um vício de uma linguagem, de dizer aquela palavra ali, aquela coisa. Então, para se libertar, precisa pedir ao Senhor. Senhor, eu preciso vigiar nisso, nessa área aqui, porque eu gosto muito de dizer isso. Então, a gente precisa lutar, fazer a nossa parte, para que Deus possa eliminar da nossa vida aquilo que a gente faz que não é da vontade de Deus. Então, veja o que é que domina a sua língua. Quem é que está dominando a sua língua? Então, quando uma pessoa se encontra... Eu conversei com uma vizinha uma vez e ela falou para mim assim: olha, Gil, tem uma pessoa que vem para minha casa toda noite, fica falando de A e de B e de C. E eu fico ali escutando ela falando dos vizinhos, não sei o que. Eu disse: olha, faça o seguinte, quando ela chegar, vamos ler a Bíblia. Chame para ler a Bíblia. Chame para orar. Chame para buscar a presença de Deus. Mesmo ela não sendo crente, pode chamar. Porque você nem vai dar cabimento para ela falar dos vizinhos, nem você vai estar pecando. Você vai estar fazendo uma coisa boa, você vai estar instruindo ela na palavra. Você vai estar evangelizando ela. Sabe o que aconteceu? Pensa que ela quis mais ir para a casa dessa irmã? Quis mais não. Por quê? Porque não quer escutar a palavra, não quer ouvir a palavra. Quer apenas falar mal dos seus vizinhos. Então, a língua, ela precisa alcançar
Maturidade. A gente tem que ter maturidade naquilo que a gente está falando. Errar, a gente erra, irmã. Na linguagem, no português. Mas a gente tem que saber que a nossa linguagem é uma linguagem rebuscada do céu. É uma linguagem que vem do céu. Quando a gente coloca essa linguagem que vem do céu na nossa vida, aí as coisas mudam para nós. Nós vamos ver que tudo é diferente. Então, o que é que nós podemos saber? Tiago usa 2 exemplos importantes. Primeiro exemplo que ele usa. Vocês colocam freio aonde? Na boca do cavalo. Tá o cavalo. Aí a gente pega, bota aquele aparelho na boca do cavalo, e nós sabemos qual é o instrumento. E aquele instrumento, chamado também por nós rédea, né? Vai levar, se puxar ali da boca do cavalo, ele vai para onde a gente quiser, né? O destino que a gente quiser, para o lado que a gente quiser, ele vai levar para o lado que a gente quiser. Então, se a gente faz uma coisa dessa com o cavalo, e por que nós não fazemos na nossa? Para não falar mal do irmão, não falar mal de alguém, de um familiar, não falar mal de ninguém, não dá lugar para estar falando mal de alguém, né? Não está caluniando, não está mentindo, não está emprestando a boca as coisas que não é de Deus ao inimigo. Então, tudo isso ele chama atenção para a gente e diz assim, olha, veja, vocês botam um freio na boca do cavalo. O que é que o cavalo fala? O que é que o cavalo diz? Vocês botam freio? E por que não botam freio na boca de vocês? Essa palavra é muito dura, irmão. Se a gente for pensar, botar num animal, né, irracional, botar um freio na boca dele e na nossa língua, como é que nós vamos fazer? Para controlar ela, para a gente não soltar o que a gente quer. Porque a tendência é soltar tudo que a gente quer soltar. Então a gente tem que vigiar bastante. Depois ele diz outra coisa muito interessante. Ele diz o leme no navio. Ele mostra que um navio é enorme. É gigante, né? É grande. É enorme. Mas o tamanho do leme? Para o tamanho do navio é pequeno. Pequeníssimo. Então ele diz assim, agora lembra, quem é que conduz o navio? O leme. Por quê? Para onde direcionar o leme? O capitão, né, direcionar, Aí o navio vai, vai. né? Né? Obedecendo ali. Ao capitão que está na orientação. O capitão sabe quais os caminhos que vai seguir. Então, quem é que vai guiar? Né? É o leme. É pequenininho, é. Se você for olhar no navio, você vai ver o tamanho do leme, uma coisinha de nada. Mas quando começa a mexer, ele vai seguir. Então, ele é desproporcional para o navio. Ele é muito pequeno. Mas quando o capitão direciona o leme, todo navio vai ter que seguir para o lugar desejado. Vai ter que ir para o lugar desejado. A mesma coisa é essa coisinha pequenininha chamada língua, né? Nós sabemos que tanto é que a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma língua. Veja, se fosse 2 línguas, misericórdia, meu Deus. Como era que estavam as coisas? E a Bíblia diz que o próprio Jesus esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Escute mais e fale menos. E aqui a palavra nos ensina. Então, 2 outros textos focalizam isto. É o Salmo 15, que nos orienta. Peraí, só um minutinho. Eu estava pegando para você procurar. Só um minutinho. Salmo 15, que diz: quem, Senhor, habitarás no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Já são 2 perguntas. Até o 4. O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração falar verdade. Então, de coração falar verdade. Aí depois o que mais? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
o que a seus olhos tem por desprezível ao repobre, mas honra aos que o temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Então, jura, mente e tudo, mas não vai para a pessoa pedir perdão, pedir desculpa, reconhecer o seu erro, né? Reconhecer o seu erro. Então o autor começa: quem é que vai? Quem vai, Senhor, habitar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que vai? Só vai, irmão, se realmente tiver vivendo uma vida digna, vivendo uma vida com a boca fechada, falando mais da obra de Deus, das coisas de Deus e deixando as coisas seculares, deixando de lado. Então a gente tem que saber que, como ser humano, nós temos que ter a capacidade de dominar a nossa língua. É que o autor está dizendo, o Tiago está dizendo, que nós temos que dominar a nossa língua. Se nós não conseguimos dominar a nossa língua, como é que nós vamos chegar lá na presença de Deus? Veja o que ele diz, que aqui está bem marcadinho, 3:8. Diz assim, ó: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Misericórdia. É o que a palavra está dizendo, é o próprio Tiago está dizendo no capítulo 3, que o pecador da língua tem o dever de refrear, dar freio nessa língua. É dever de todo cristão refrear a sua língua. É meu dever como líder e seu dever como membro. Não pense que só pesa só sobre mim, não. Pesa sobre nós toda a responsabilidade de dominar a nossa língua. Por quê? Porque com ela a gente bendiz a quem? Ao Senhor. A gente agradece. A gente coloca gratidão ao Senhor por isso. Louvam a Deus, né? a gente A gente engrandece o nome do Senhor. Mas o que acontece também? Nós amaldiçoamos o nosso semelhante. Aí você olha para o seu semelhante e não vê nele que ele é a imagem e semelhança de Deus. É o que a palavra diz. E quando nós aceitamos Jesus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lembra que quando foi lá em Gênesis, quando Deus foi fazer o homem, o Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, se eu vou falar de outra pessoa, eu estou falando de quem? Eu estou falando do próprio Deus, porque ele é aquela outra pessoa, é a imagem e semelhança de Deus. Se ela é a imagem e semelhança de Deus, então eu estou falando de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se Paulo não tinha tempo de falar mal de ninguém, irmãos, ele não tinha tempo de falar mal, ele tinha tempo para pregar o evangelho. A sede do servo de Deus era de estar pregando o evangelho, falando das boas novas de salvação. Então, não tinha tempo para estar numa escadaria, numa calçada, numa viela, numa esquina, e nenhum lugar para falar de tu viu fulano o que aconteceu. Não. Vamos orar, vamos pedir pela vida da pessoa e vamos interceder. Então, se eu não falo do irmão, mas eu oro por ele, a minha vida é edificada. A minha vida é santificada. E o que é que vai acontecer com o irmão que está junto comigo? A dele vai ser edificada e vai ser santificada através de quem? Através de mim e das minhas orações. Se eu encontro o irmão fazendo uma coisa que não deve, eu vou, oro a Deus, pergunto a Deus o que eu devo fazer.
Se eu devo procurar liderança ou se eu devo primeiro procurar irmão. Irmão, você viu que eu lhe vi, você nessa situação, assim, assim. Faça, mas não, porque se você fizer, eu vou contar a liderança. Porque, gente, eu não tenho uma câmera filmadora para estar 24 horas filmando tudo que está acontecendo na vida e nas casas das pessoas, não. Eu apenas estou orando pelas pessoas, né? As intercessoras estão orando também. Aí, as pessoas querem que a gente saiba tudo da vida um dos outros. Nós não podemos saber tudo. Quem vê tudo ao mesmo tempo do céu é Deus. E se ele quiser tomar uma posição e punir, ele vai fazer. É ele que vai fazer. Então não somos nós que vamos fazer. Quando chega o momento da gente punir também, a gente sabe como punir. A gente tem as normas da doutrina, da palavra, que nos ensina como punir se a pessoa não está querendo fazer as coisas de acordo com a palavra, como a palavra está nos ensinando. Então nós temos que ter o quê? Sabedoria, irmão. A gente tem que ter sabedoria. Senão a gente está jogando o outro fora. E se a gente joga o outro fora do caminho do Senhor, Deus vai cobrar da gente. Nós somos o culpado daquela vida que se afastou. Ah, eu não vou não, para aquela igreja não, ali só tem fofoqueiro, ali só tem fofoqueira, ali só tem isso aqui. Por quê, irmão? Porque o testemunho de alguém não foi condizente com aquilo que a palavra está dizendo. Então a gente, quando sabe das coisas que acontecem, a gente não tem que passar para marido não. Pode perguntar esse daqui. Ele conta as coisas. Não. Ele fica dizendo, Gilson, tu tá com uma preocupação. O que é que tá acontecendo? Me diga. Eu tô notando que você tá meio assim. Eu não conto nada, irmão. Sabe por quê? Porque eu quero da igreja, eu tenho que resolver com a igreja, nem entre eu e ele, não. Ele não precisa saber do que está acontecendo. Mas muitas, por falta de sabedoria, conta o marido, conta os filhos, conta tudo. Meus filhos nunca ficaram sabendo do que acontecia de problema na igreja, não. Nunca fica sabendo, não. Tem vez que meu filho vem e diz assim, ô mãe, está acontecendo alguma coisa que a senhora está sendo... Não, meu filho, está tudo bem, porque Jesus tem um controle e a gente vai colocando diante dele e Deus vai dando controle. Nenhum dos dois, quando criança, escutava eu falando mal da igreja, nem de tal pessoa. De jeito nenhum, irmão, porque eu ia para o altar da oração, ia buscar a Deus e pedir a Deus. Mas as pessoas não têm marido cristão. Ele chega em casa, vai escutar os problemas da igreja. Como é que ele vai aceitar Jesus? Me diga. Toda regra tem exceção. Lembrando que nem todas as mulheres fazem isso. Mas toda regra tem exceção. A mesma coisa são os maridos. Chegam em casa contando as coisas das mulheres. Meu pai, é o pastor Eloy, ele, quando tinha problema na igreja, minha mãe dizia, Eloy, o que é que tu tem? Ele, nada. Tem alguma coisa, porque você está deitado na cama e só está Esse seu é alguma coisa que você está maquinando na sua mente e não está deixando você dormir. E como não está deixando você dormir, você está preocupado com alguma coisa. É problema de igreja. Não é problema daqui de casa, não. É problema na igreja. Meu pai, é nada, Terezinha, tira isso da tua cabeça. O que tiver na igreja eu vou resolver. Eu vou resolver, não tem problema não. Na hora certa eu vou resolver. Mas ele ficava sem dormir, preocupado como tomar uma atitude. Mas ele não dizia a minha mãe. Para minha mãe, ela que percebia, por conhecer o marido que ela tinha, então ela começava a perceber as situações. Então a gente muitas vezes abre a boca e conta. Aí o que é que acontece? A mulher sai contando na rua, o marido sai contando na rua. E como é que fica a igreja? Eu estou falando a igreja do modo geral, viu? Não estou falando só da nossa, não. Estou falando de todas. Porque essa orientação do servo do Senhor, Tiago, é para todos. Deve servir para mim, né? Deve servir para você, deve servir para o diácono, deve servir para todos. Que nós devemos saber que, como servos do Senhor, nós temos que deixar o Senhor controlar a nossa língua, controlar toda a nossa vida. Então, se Ele controla a nossa vida, irmão, a gente vai ficar
tranquila. Nós vamos ficar sabendo que nós somos abençoados. Então, nós temos que orar pelas famílias, nós temos que orar pelos filhos, porque muitos filhos estão afastados, porque escutava a mãe falando de certas coisas, escutava o pai reclamando de certas coisas. E se nós somos cristãos, irmãos, Cristo deve estar acima de tudo em nosso lar. Nós temos que ser uma família abençoada, cuidando dos outros, procurando o que é melhor para vivermos um evangelho transformador. Então, se eu sou chamada para ensinar, e eu estou ensinando a palavra, primeiro, meu testemunho deve falar mais forte. Onde é que começa o meu testemunho? Meu testemunho começa aqui, dentro de casa, né? Começa aqui dentro de casa. É verdade, irmão. Como é que nós vamos ganhar a nossa família para Jesus se nós não damos testemunho dentro de casa? Meu testemunho começa dentro de casa. Então, se eu vou falar, se vamos viver uma vida de um casal cristão, nós temos que viver essa vida. Então, os meus filhos, a minha parentela, quem chegar aqui vai dizer realmente são diferentes. Realmente são diferentes. Eu tenho minhas primas e elas falam assim, minha pastorinha, quero conversar com você. Diga o dia, a hora que eu posso falar com você. Então, vamos conversar. Então, temos que ter tempo. Então, se a gente arruma tempo, a gente vai ver que Deus está no controle de tudo. Então, nós vamos orientar, vamos colocar a nossa vontade diante de Deus, né? Diante da presença do Senhor. E vamos dizer, Senhor, faça o teu milagre na minha vida, faça o teu milagre no meu lar, porque a gente precisa, irmão, colocar nossas vidas diante do altar de Deus, sermos mais intercessores. As intercessoras que estão nos assistindo sabem muito bem o quanto é difícil ser intercessor. Muitas vezes as pessoas nem entendem e nem agradecem. Aí a gente diz assim, como é que eu vou estar orando por uma pessoa e a pessoa não é grata? Ela não é nem grata a Deus, ela é ingrata. E como é que nós vamos orar? Nós vamos manter a nossa intercessão uns pelos outros. Então, como fazer isso? Aí diz, falar, evidencia e qualifica para ensinar. Então, eu estou no século 21 e eu estou ensinando o que Tiago vivenciou no primeiro século. Irmãos, veja só, já passaram 21 séculos, né? 20. Porque o primeiro ele estava no primeiro século e ele estava falando já da língua do povo, quanto o povo falava e quanto tinha fofoca na igreja do primeiro século. Então, se nós estamos no século 21, imagina o quanto evoluiu essas coisas e onde nós estamos e o que é necessário para a gente realmente fazer a vontade de Deus. Então, na igreja do século I, ou do primeiro século, o ministério de ensino conferia certas autoridades, prestígio, motivação errada para o exercício desse ministério. Provavelmente é isso que está por trás da exortação de Tiago. Então, tinha gente que estava ensinando errado. E por estar ensinando errado, foi necessário que o servo do Senhor se levantasse e começasse a ministrar a palavra genuína. Aí eu digo a você, será que no nosso século não tem pessoas que estão vivendo do mesmo jeito? Não tem pessoas que estão andando e ensinando, liderança, ensinando a palavra de Deus errada? Imagine quantas pessoas estão vivendo a palavra errada. Então, era necessário um exercício maior que ele exortasse as pessoas, para que essas pessoas chegassem numa posição de ter a alegria de ensinar, de ter a alegria de dar lugar à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque quem é mestre, quem é professor, que ensina,
Saiba de uma coisa, que Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar. O que você ensinou vai ser cobrado e vai ser com muito rigor. Lembre-se que a palavra diz uma coisa: a quem é mais dado, mais é cobrado. Então, se eu ganho muito, eu vou receber mais cobrança. Então, não vai ser só daqui, não. Vai ser de Deus, porque eu não fiz do jeito que Ele me ensinou. Então, as pessoas muitas vezes se esquecem que há um destaque na palavra de Deus, uma chamativa na palavra de Deus para reconhecimento dos ensinamentos das sagradas letras. Então, para esse estudo, é necessário que nos dediquemos muitas horas de estudo e comunhão com Deus, de oração, né? Para que nós possamos saber. Porque quando a gente está ensinando, a gente tem que estar ensinando com uma dedicação à palavra de Deus, ensinando claramente para que as demais pessoas possam entender. Então, a posição de professor, que antigamente era chamado de mestre, hoje é quem tem mestrado, é que é chamado de mestre, mas quem ensinava já era mestre. Então, é necessário que esse mestre tenha uma vida de santidade, para que ele possa falar da palavra de Deus. Então, nós falamos sobre duas palavras que foi destacada. Agora nós vamos falar sobre 3 verdades acerca do falar e que deve ser administrada. Aí eu volto a palavra para o diácono Adeval no Amém. primeiro ponto já da 3ª lição. Amém, irmãos? Mas antes de nós falar esse primeiro ponto da 3ª lição, eu quero ler uns versículos aqui de 1 Pedro, né? 3, de 8 a 12. 4 versículos eu quero ler, que está nessa lição. Principalmente o versículo 10, que diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Né? Você quer ter uma vida feliz. Mas eu quero começar no versículo 8. Né? Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecido fraternamente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúrias. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo, foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males. Irmão? Pedro está falando aqui sobre a vida exemplar do cristão. É o amor fraternal. Como devemos obedecer e praticar. Veja bem, os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos, né? Estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Deus, ele não gosta das pessoas que praticam males, né? Mas ele ama. Ele ama. Porque ele quer mudar a vida dessas pessoas. Muitas vezes Deus fala para nós, né? Muitas vezes a gente pede uma resposta de Deus, né? Queremos uma resposta de Deus.
mas o que é que nós estamos fazendo para Deus dar uma resposta para nós? O que é que eu estou fazendo para receber de Deus uma resposta? Será se eu estou fazendo coisas boas? Será se eu estou agradando a Deus? Será se eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Então, é preciso a gente estar debaixo da onipotente mãos de Deus para receber essa resposta. Ele diz aqui: finalmente sedes todos de igual ânimo, compadecido fraternamente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúrias por injúria. O crente, irmão, ele não pode, né, pagar o mal de igualmente com o mal. Se ele está recebendo alguma acusação de alguém, qual é o nosso papel? Não é responder da mesma forma. É a gente orar a Deus, pedir a misericórdia de Deus sobre nossa vida, a minha vida, e sobre a vida daquela pessoa que está fazendo o mal para mim ou falando mal de mim para alguém, né? Porque quando a gente fala de alguém mal, por exemplo, se alguém fala mal da pastora para alguém, já aquele alguém já vai falar para outra pessoa, aquela outra pessoa já vai falar para outra pessoa, aquela outra pessoa vai falar para outra pessoa. E o que é que acontece? O que é que acontece? Isso vai se espalhando, o vento vai soprando, levando, né? E não tem como retornar novamente. Então a gente tem que realmente pedir a Deus a sua misericórdia. Irmão, nós somos cristãos. Nós temos que fazer o bem, temos que vigiar a nossa língua, como Tiago diz. Porque Deus, Ele está olhando para nós. E Ele diz que Ele está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, e está ouvindo aquilo que nós estamos falando. Se é o bem, se é o mal. Deus está vendo tudo. Então nós temos que vigiar, né? Para receber as bênçãos do nosso Deus, para ter uma vida de paz, uma vida de alegria na presença de Deus. Começando aqui no primeiro ponto da lição, do ponto 3, né? Do ponto 3 aqui. A língua é potencialmente destrutiva, mas também edificante. Ela é destrutiva porque quando nós usamos ela para falar mal, né? Ela está sendo destrutiva, ela está fazendo mal, ela não está fazendo bem. Ela está falando mal, você está destruindo a sua vida espiritualmente, né? Você está destruindo a sua vida espiritualmente. Por quê? Porque você está usando a sua língua para fazer o mal. O homem que não tem Deus na vida, ele já é acostumado a fazer isso. E quando eu digo homem, é homem e mulher. Sentido genérico. É o sentido genérico, como a pastora disse aqui. Ele, quando não tem Deus na vida, quando ele não tem o temor de Deus, porque se você for perguntar, ele diz, não, eu tenho Deus, eu acredito em Deus. Mas não teme a Deus, não obedece a Deus. Ele só diz verbalmente falando que tem Deus, né? Então ele já é acostumado a fazer isso, não está nem aí. Ele faz o que o coração deseja, o que a mente passa na mente e diz, e não tem temor nenhum. Mas nós, que somos cristãos, se estamos usando a nossa língua, né, para fazer o mal, eu estou destruindo a minha vida espiritual. Eu estou me distanciando de Deus. Por quê? Porque eu estou usando minha língua para praticar, para falar o mal, para profetizar o mal. Então, eu estou alegrando o coração do inimigo, de Satanás, estou fazendo o que ele quer e estou desobedecendo ao Deus que eu digo que sirvo. Não é verdade, irmão? Então, essa língua que nós temos, né, é potencialmente destrutiva, mas também edificante. Edificante como? Destrutiva porque a gente usa ela para fazer o mal, para falar o mal, para fofocar,
né? Para falar mal do irmão, para chamar palavrões, né? Para fazer coisas e dizer coisas que não agradam a Deus, né? E não edifica a sua vida. Ela é destrutiva, mas ela é edificante quando a gente fala coisas boas, quando a gente dá bons conselhos, quando a gente lê a Bíblia para as pessoas, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente abre a nossa boca para louvar a Deus, né? Quando a gente aconselha o bem para alguém, quando a gente faz o que Deus se agrada, ela é edificante. Aí prestam bem atenção no versículo 5, o 6 e o 9 de Tiago, capítulo 3. Diz assim, ó, o 5, o 6 e o 9. Diz assim, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, pequenininho, né, irmão? Para a vista de um braço, né, da perna, ela é um pequeno órgão. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chama toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Aí o verso 9. Então o verso 9 diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai também. Também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Isso é o verso 9. Com ela bendizemos ao nosso Deus, nosso Pai, Senhor. E com ela amaldiçoamos, né, o nosso próximo, né? É como aconteceu um testemunho, e como eu falei, né, a pessoa que usa a sua língua para profetizar coisas ruins, para inventar mentira, para inventar falsidade, e ela vai se espalhando essa falsidade, não tem como ela mais se recuperar, né? Como uma certa irmã, ela inventou uma mentira de um pastor, né? Uma falsidade, e essa mentira, essa falsidade se espalhou, e alguém interpretou o pastor uma pessoa má, uma pessoa que cometeu aquele pecado terrível, e não teve como reparar mais, né? Porque ela vai se espalhando, né? É como a gente viu aqui na revista há um pouco tempo atrás, né? A pessoa tocar fogo numas folhas secas. Aqui a gente viu um cidadão que ele estava limpando o terreno, né? Um terreno com a plantação baixa, estava muito seca, e ele viu ali uma casa de maribondo e ele foi tocar fogo. E o que aconteceu? Quando ele tocou fogo, né, as folhas secas, o verão, tempo muito quente, e foi se espalhando aquele fogo, e ali subiu para as montanhas e foi se esticando, como a gente vê, irmão, essas queimagens aí, muitos fogos, e destruindo mansões, destruindo casas, que alguém foi um pequeno foguinho que acendeu, e aí o vento soprou e levou. Isso é como a gente falar mal de alguém, irmão. Não tem como se recuperar mais aquela fala, aquela mentira, aquela falsidade. E o que aconteceu? O fogo foi se espalhando, se estendeu e destruiu muitas coisas, como a gente vê na rede de comunicações, né? Na internet, na televisão, a gente vê isso, mansões sendo destruídas com fogo, porque alguém tocou fogo em algum lugar. E essa irmã levantou esse falso desse pastor. E o que aconteceu? Esse homem morreu. E essa irmã, ela vai responder, ela vai pagar pelo que ela fez, essa falsidade que ela inventou, que chegou até a morte desse homem que estava inocente. Tá vendo, irmão? Então, a língua, ela é potencial para fazer o mal, ela é poderosa, e ela faz e destrói a vida de alguém.
Quantas pessoas se desviou do evangelho por causa de uma falsa testemunha, uma palavra falsa, um testemunho falso que alguém levantou contra aquela pessoa. E essa pessoa vai prestar de conta a Deus porque fez isso. Mas também ela é potencial e edificante para a gente agradar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, fazer o bem, né? Aconselhar alguém, como eu falei. Aí a gente vê aqui no versículo 6, né? No 5 de Tiago, né? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasa tão grande selva, né? Como acabei de falar. Uma pequena queimagem, um toca-fogo, e ela se espalha. A mesma coisa é a nossa língua quando começamos a inventar, né, falsidade para as pessoas, e aí vai se espalhando. Isso é terrível, irmão. Isso destrói a nossa vida espiritual. Isso acaba com a nossa vida espiritual. E Deus está vendo tudo, né? Vai prestar de conta a Deus tudo isso que nós estamos falando. E no verso 9, ele diz aqui, ó, no verso 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você é semelhança de Deus? Se alguém estiver falando mal de você e você está sendo inocente, aquela pessoa vai pagar caro. Você vai ser abençoada por Deus, você vai passar por um processo, mas não responda como aquela pessoa fez para você. Ore por ela, né? Apresente essa pessoa a Deus, porque Deus vai se agradar dessa sua resposta. Para que Deus tome providência de tudo, dessas acusações falsas, né? Por quê? Porque alguém levantou falsidade para você. Porque alguma pessoa da igreja levantou falsidade para você, se você está inocente. Porque aquela pessoa não gosta de você. Então essa pessoa precisa nascer de novo. Essa pessoa precisa buscar Deus, nascer novamente. Porque na verdade ela não nasceu de novo, né? Ela teve uma emoção. Mas o verdadeiro cristão, ele não levanta falsidade. O verdadeiro cristão, ele não quer ver o mal de alguém. O verdadeiro cristão, ele quer ver o bem, ele se alegra com as bênçãos, né, que o seu irmão, o seu próximo recebe. Ele chora com aqueles que estão sofrendo, né? Ele procura orar a Deus para que Deus abençoe aquelas pessoas. Irmão, quanto mais a gente fazer o bem, nós somos abençoados. Não interessa a bênção material. O mais importante na nossa vida é a bênção espirituais. É a bênçãos espirituais. Não se preocupe com as bênçãos materiais. Nós estamos já no fim da jornada. Nós não sabemos o dia nem a hora que o seu Deus vem buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo difícil na terra. E esse tempo difícil que nós estamos vivendo na terra, precisamos chegar mais a Deus. Tiago 7:8, parte B. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Então, irmão, não é tempo da gente estar atrás de bênçãos materiais. Não é tempo da gente estar falando mal do nosso irmão. Não é tempo da gente estar procurando igreja próspera. A igreja próspera é você que ora, que teme a Deus, que ama o seu próximo, que busca a Deus. Não vá atrás de igrejas grandes porque tem muito jovem, porque tem muitos amigos, porque tem muita gente. Não. A igreja que você está, Deus está lá. A igreja é você. Se você está fazendo a sua parte com Deus, você está feliz na igrejinha que você está. Porque, irmão, templo, fachada, nome, isso não vai trazer salvação para a sua vida, não. Quem traz salvação para a sua vida é Jesus. Mas também vai depender de você, se você está vivendo uma vida com Ele. Porque se você está vivendo uma vida na igreja, uma vida no mundo, você precisa se consertar diante de Deus. Se você está profetizando coisas boas e coisas ruins, você vai prestar de conta a Deus. Eu vou prestar de conta a Deus se eu estou profetizando alguma coisa errada. Então, Tiago, ele está falando sobre essa língua
que é potencialmente destrutiva, mas também ele está falando dessa língua que é edificante, né? Certa vez eu estava limpando o meu quintal, que fazia fundos com outros terrenos, remanescente, tomados por uma vegetação rasteira, quando me deparei com uma casa de maribondo. Para eliminar o problema, para acabar aquele problema, resolvi queimá-la. Acontece que era a época de seca, o fogo espalhou-se rapidamente pelos terrenos, montanha acima, não dava para apagar. Assim é o poder destrutivo da língua. Realmente a língua, ela é fogo. Ela tem um poder destrutivo, maligno, se você não souber dominar a sua língua. Irmão, isso é um ensinamento muito profundo, né? Para você aprender isso, você tem que ler a Bíblia, né? Você tem que ler a Bíblia para você aprender. Então é importante a gente ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende. A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. Colocada num lugar estratégico, próximo da mente, nossa língua não se cansa. Marca toda a carreira da existência humana, quer seja criança, jovem ou velho. O caráter de uma pessoa reflete-se no seu falar e determina se haverá benefício para ela, assim como para os que a cercam, né? Uma das formas de demonstrarmos o amor fraternal e abençoar o nosso próximo. Aqui tem uns versículos importantes para nós ler, mas mas depois a gente lê, né, irmão? A língua é capaz de louvar, mas alegra, mas também dá crueldade mais devastadora. A língua, ela louva, né? Ela alegra a nossa vida, a gente louvando a Deus, a gente quando está triste, a gente começa a louvar e vem aquela alegria. Mas também ela é devastadora, ela é destrutiva para a vida do homem. A língua não pode ser controlada pelo homem, mas pode ser controlada por Deus, né? Ela não pode ser controlada pelo homem, mas pode ser controlada por Deus. Versos 7 e 9, que diz assim, olha, de Tiago 3. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se tornam e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos. Isso é uma coisa séria, né, irmão? Mas eu gostaria de ler aqui Salmo 141, o Salmo 141, 3, diz assim: Põe guarda o Senhor a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, né? Pois guarda o Senhor, né? É uma oração, né? Uma oração de Davi, né? Pois põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Então, para que possamos controlar a nossa língua, né? Nós temos que orar a Deus. Nós temos que pedir misericórdia a Deus. Pedir a Deus que guarde, que proteja, que nos dê sabedoria para que a gente não venha profetizar coisa ruim, para que a gente não venha amaldiçoar o nosso irmão. Temos que prostrar o nosso joelho a Deus, se apresentar a Ele, pedir a sua misericórdia, para que não venhamos cometer erros e fazer o mal, mas pedir a Deus a sua misericórdia, para poder perdoar o nosso próximo. Né, irmão? Perdoar o nosso próximo. Poder falar o bem, desejar o bem. Isso é muito bonito, irmão cristão, desejar o bem para o próximo, né? Fazer o bem. Isso é importante, isso faz bem à sua saúde física também. Não somente à sua saúde espiritual, mas à sua saúde física. Por quê? Porque você está abençoando as pessoas. Porque você está fazendo bem. Olha, irmão, certa vez
né? Isso faz tempo. Eu tinha um amigo e esse amigo estava passando por situações difíceis. Minha esposa aqui sabe, não vou dizer o nome dele, né? Então o que acontece? Eu estava ajudando ele, né? Dando cesta básica, né? Ajudando. E quando eu dava a cesta básica, quando eu estava ajudando esse meu amigo, eu me sentia tão alegre, irmão, tão satisfeito. Por quê? Porque eu estava fazendo um bem a uma pessoa, né? Porque você estava fazendo aquilo que Deus estava mandando. Então, quando a gente faz o bem, a gente se alegra. E a nossa vida, não tão somente espiritual, mas materialmente física, ela se alegra no Senhor. Por quê? Porque você está abençoando alguém que está precisando. A igreja primitiva fazia isso, né? Os irmãos mais de condições, eles vendiam sua propriedade para ajudar as viúvas e os necessitados. Então, a igreja hoje, irmão, precisa fazer isso. Quantas igrejas ricas, quantas igrejas que têm 4.000 membros, 5.000 membros, 10.000 membros. Irmão, essas igrejas têm condições, e até uma igreja pequena, nós somos uma igreja pequena e nós damos cesta básica. Imagine essas igrejas grandes. A gente tem que fazer o bem, irmãos. E muitas vezes as pessoas não estão fazendo o que Deus está mandando, né? Porque Deus, Ele abençoa. Deus derrama na nossa vida as bênçãos espirituais. Não se preocupe com as bênçãos materiais. Porque quando você faz o bem, vem as coisas boas para você, tanto espiritual como material. Amém? Então, a nossa língua que nós temos como cristão, ela tem que profetizar o bem. A nossa boca tem que abrir para profetizar o bem, para falar o bem. Nós temos que vigiar para não vermos falar coisas más. Você já prestou atenção quando você era do mundo, você falava o que você dizia? Mas hoje você é de Deus. O que queria, né? O que queria. Hoje você é de Deus. Então você tem que vigiar para falar as coisas, para que as coisas que você falar sejam abençoadas. Você se preocupa com isso? Pois a partir de hoje se preocupe, né? Ore a Deus, né? Tem pessoas ainda que falam os palavrões, tem pessoas ainda que falam gírias, tem pessoas ainda que cantam a música do mundo. Secular. Né? Então, nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que vigiar, né? Para que possamos agradar, como o salmista Davi, né? Agradar o coração de Deus. Então, essa é a resposta que Deus quer para nós, que viemos fazer o bem. Aqui, lembremos que um dia iremos responder diante de Deus pelo comentário e pelas fofocas que fizemos. Olha, temos que se lembrar disso, que um dia nós iremos responder diante de Deus pelo que cometemos, pelo que fazemos, fofocas, palavras, né? Coisas. Aí você vê Mateus 12. Mateus 12. Abra a sua Bíblia em Mateus 12 para encerrarmos essa escola bíblica dominical. 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Aí a gente vai encerrar, né? Diz assim, olha, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Misericórdia, hein, irmão? Lembre-se aí, Mateus 12, 36 e 37. Medite nesse texto. Mateus, você, eu, você irmã, você irmão, você que vai ver essa live, medite nesse texto, que você vai se apresentar. Você vai prestar de conta a Deus, né? Mateus 12, 36 e 37.
e 7. Vou ler novamente. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferire aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, é hora da gente se vigiar. É hora da gente controlar a nossa língua. É hora da gente fazer o bem. É hora da gente fazer a vontade de Deus. É hora da gente alegrar o coração de Deus. A Bíblia nos ensina, irmão, como devemos entrar no céu. A Bíblia também nos alerta como o homem deve entrar no inferno. Misericórdia, né, irmão? Então, que Deus abençoe você. Deus abençoe nossas vidas. Compartilhe essa live para que as outras pessoas também venham desfrutar dessa escola bíblica dominical. Amém. Aprender da palavra de Deus e ouvir o que Deus falou para nós nesta manhã. Para mim, para a pastora e para você. Palavra com a pastora, que Deus abençoe, ore por nós, ore pela pastora. Amém? Amém. É verdade, irmãos, nós acabamos de estudar uma boa lição, né? Uma lição que fala sobre a língua do apóstolo Tiago, e que nós possamos verdadeiramente ouvir o que o servo do Senhor está ensinando à sua igreja. Nós vamos orar nesta manhã agradecendo por esse privilégio de podermos estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos estudar a semana que vem a verdadeira sabedoria, né? Nós vamos ver a verdadeira sabedoria. Está baseado em Tiago, capítulo 3. Então, estuda o capítulo 3 de Tiago e você vai ver a verdadeira sabedoria. É a lição 10. Vem, né? Então, vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, por esse privilégio de estarmos aqui diante da presença do Senhor. Senhor, amém. Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Amém, Jesus. Estamos diante de ti, diante da tua presença maravilhosa e poderosa. Te pedimos, abençoa os teus filhos, tuas filhas que estiveram conosco nesta live. Meu Deus, que tu esteja fortalecendo cada um a seguir segundo a tua palavra, os teus ensinamentos, os teus desígnios, o teu propósito e o teu querer. Pai, nós te agradecemos por esta manhã e por este privilégio. Seja logo mais com o culto às 18 horas, onde nós amém. Estaremos glória adorando o teu nome, exaltando e bendizendo a ti. Seja com a mensageira da noite, seja com aquele que vai dirigir, que tu esteja ministrando segundo a tua graça e a tua misericórdia. Pai, nós te louvamos por essa manhã, pela escola bíblica Jesus, dominical, obrigado, por aqueles que ainda hão de assistir, meu Deus, ainda hão de cultuar junto conosco a EBD. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Toma a nossa direção. Teu amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a igreja. Fica na paz.